Boa noite a todas vocês, muito obrigada por estarem aqui. Nós estamos hoje fazendo aqui na subsede de Limeira a nossa Conferência Livre de Mulheres. Quero dizer que a nossa conferência foi aprovada pelo governo federal. Nós enviamos todo o nosso material a tempo, prontamente, e eu recebi a notificação que a nossa conferência tinha sido aprovada pelo governo federal. Então, nós estamos aqui hoje para tratar nessa conferência, tratar das mulheres, de questões de mulheres, sobre esse tema aqui, ó, desafios e superações, a jornada do professor em sala de aula, certo? Nós temos aqui representantes do Sindicato dos Bancários, nós temos ali minhas irmãs, uma irmã minha, duas, os demais nós somos professoras, né? Então é muito bom ter a Sueli de Oliveira aqui com a gente, que ela tem feito todo esse movimento no estado todo, realizando conferência de mulheres, e a Maria Cristina, que é a nossa professora doutora, que vai debater o tema com a gente, né? Então sejam todas muito bem-vindas, e quero pedir uma salva de palmas para as minhas amigas. Primeiro a Sueli vai fazer uma pequena introdução, e vocês já podem dar. Ok? Boa noite a todas, mulheres aqui presentes. Muito importante estar aqui nessa conferência. Agradeço imensamente o convite da subsede de Limeira, da coordenação, do presidente da PUESP, Fábio de Moraes. Eu vou fazer apenas uma introdução do que é a questão da Conferência Nacional de Política para as Mulheres. A Quinta Conferência Nacional de Política para as Mulheres é um amplo processo democrático e participativo, promovido pelo Ministério das Mulheres e pelo Conselho Nacional do Direito das Mulheres, em parceria com entes federativos e a sociedade civil, com o tema Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquista para Todas. A Quinta Conferência promove a escuta ativa e a representação plural das mulheres, que é isso que nós estamos fazendo aqui, né? A igualdade de gênero é passo determinante para a construção de uma sociedade justa e liberdade. A consolidação de políticas de Estado que contemplem as mulheres na sua diversidade, assegurando condições para que possam viver com dignidade, exercitarem plenamente a sua cidadania, e é premissa de sociedades democráticas, porque é isso que nós esperamos. A Quinta Conferência Nacional de Política para as Mulheres se inscreve num contexto de reconstrução nacional, porque nós tivemos governos fascistas e que não realizou nada, não fez nada e houve um desmonte. Após o desmonte das políticas públicas implementadas por décadas, com vista à garantia de direitos das mulheres, as conferências são importantes espaços de participação democrática, e a Quinta Conferência, aí que nós temos a Quinta Conferência, ela dará continuidade às conferências que foram realizadas em 2004, 2007, 2011 e 2016. Depois nós tivemos uma ruptura, tudo parou-se, nada se fez e tudo se desmontou. Avançando na formulação de políticas para as mulheres brasileiras em toda a sua diversidade, destaca o compromisso do governo federal e da sociedade civil organizada na construção de estratégia para o enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres, bem como fortalecer a participação, a inclusão e a autonomia social. Aí depois nós temos, aí justamente por mais democracia, mais igualdade, mais conquistas para todas. E dizendo para vocês que isso daqui é a introdução da nossa conferência, depois a Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Ela tem aquelas que são realizadas oficialmente através dos municípios, e pela primeira vez foi aberta as conferências livres para que toda a sociedade organizada possam também se organizarem para debater pontos estratégicos
por mais democracia, mais igualdade e mais direitos e conquista para todos. Então, as conferências livres são uma das etapas da 5ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres. As conferências livres têm o papel de contribuir para o alcance dos objetivos da 5ª Conferência, fortalecendo os espaços de debate, a participação social e incorporando a diversidade de experiências, realidades e propostas de mulheres nos territórios e nos temas centrais da política pública. As conferências livres da 5ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres têm os seguintes objetivos específicos: ampliar e democratizar a participação social das mulheres, garantindo espaço para debates e construção coletiva de diferentes segmentos, movimentos de organizações e territórios, promover o debate sobre o tema central: mais democracia, mais igualdade e mais conquista. De tudo que nós falamos, então, em todos os temas, é muito importante nós precisamos que a democracia realmente ela esteja conosco, ela se firme e ela tem que continuar. E mais igualdade para nós mulheres e mais conquista para todas nós. Então, obrigada, Érica. Eu agradeço. Quero dizer aqui deixar registrado também nessa conferência, que aqui na subsede, nós, através da Claudineia, a gente também faz parte do Conselho da Condição Feminina do município. Então, esse movimento aqui é livre, né? Nós nos organizamos, mas a Claudineia está dentro da instituição, né? Ela vem do poder público para fora. Então, nós estamos indicando mulheres através de 2 movimentos, né? É isso. E agora, Cris, é importante ter um pouquinho de todas nós em todos os lugares, né? E aproveitando a oportunidade, a Conferência Municipal de Políticas para Mulheres vai acontecer no dia 23 de julho na Unicamp, a partir das credenciamento às 8 horas da manhã. Então, finalizando as prés, né, que a gente mandou os convites nos grupos, quem são os nossos representantes receberam das prés, nós vamos ter no dia 23 a realização da Conferência Municipal, tá? E lembrando também que semana que vem, dia 2, nós faremos uma pré-conferência voltada para servidoras públicas aqui do município. Mas ainda não está garantido a liberação de 30 a 50 mulheres, né, profissionais aí do serviço público que possam participar com a gente. Nós ainda estamos aguardando uma resposta do prefeito, mas tudo indica que será possível. Dia 2, no pátio office, às 8h30 da manhã, será liberado o link para as inscrições, tá bom? A gente vai manter vocês informados. Obrigada. Então, olha, nós estamos participando de todo esse movimento. A gente tem visto um número crescente de mulheres na nossa cidade sendo assassinadas, no nosso estado e no Brasil também, né? Então, eu acho que essa unidade, a retomada das conferências livres é um espaço muito importante para que a gente possa estar junto, conversar e atuar. Gostaria de agradecer a Nilza também, que é do Sindicato das Bancárias. Seja bem-vinda, minha querida. Está aqui as companheiras também, né? Cris, agora com você. Obrigada. Quero agradecer aqui pelo convite para estar aqui nessa mesa tão poderosa hoje. E é sempre muito bom encontrar, né, vir aqui, vir a POESP, encontrar as minhas amigas aí de longa data também. E esse espaço, né, da POESP que sempre me acolheu com tanto carinho e que faz parte também da minha formação sindical, da minha formação política, né, tão importante para todas nós. Apesar de todos os encalços que todas as mulheres têm para fazer a participação política e a participação sindical, né? E hoje estar aqui, né, falando nessa reunião de preparação para a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres é muito importante, né, por todas as questões que nos envolvem e também por conta de todo esse retrocesso que a Sueli chamou a atenção aqui em termos de política para as mulheres, que embora a gente tenha tido algumas conquistas, né, essas conquistas foram perdidas, como por exemplo a Lei Maria da Penha, né, que depois da Lei Maria da Penha a gente teve um crescendo de feminicídio.
né? E cada dia mais, né, aumentando a violência contra a mulher em todos os lugares. Tanto a violência institucional, a violência psicológica, a violência física, né? E a violência no interior das escolas também. Então, estar aqui hoje, né, falando da condição da mulher na sociedade capitalista, na sociedade de classe, na sociedade brasileira, né, é um evento que traz aí uma relevância muito grande. E o tema da mesa, né, da conferência, né, que a Sueli também chamou a atenção, que é mais democracia, mais igualdade, mais conquistas para todos, para todas nós. E então, pensando nisso, e pensando principalmente na questão da democracia, não existe democracia sem a escuta ativa das mulheres. Não existe democracia sem a participação efetiva das mulheres em todos os espaços, em espaços deliberativos, também em espaços de tomada de decisão, em espaços de poder. E a gente ainda não ocupa tantos espaços de poder porque a maioria desses espaços são ocupados por homens, né? Mesmo que nós tenhamos as mesmas condições técnicas, científicas, políticas, né? E o mesmo compromisso, a gente assume menos postos de comando que os homens. Então isso também não é uma característica, né, democrática. E depois, também a gente não tem muita nossa legitimidade reconhecida, né, em todos os espaços. Então, a articulação entre as políticas públicas e a participação política é uma estratégia fundamental para a promoção da igualdade entre homens e mulheres. E eu acho que é um pouco sobre isso que vai correr aqui a nossa conversa, né? Porque sem a democracia e sem a igualdade, também a gente vive numa condição de desigualdade. Não só uma desigualdade de gênero, mas não só uma desigualdade social, mas uma desigualdade de gênero, de classe, de raça, né? De etnia, enfim, né? E a igualdade, então, entre homens e mulheres é um valor e também um objetivo necessário que a consolidação da democracia, né? E também ao desenvolvimento, tanto ao desenvolvimento econômico quanto ao desenvolvimento social, como também o desenvolvimento sustentável, né? E ambiental, como a Sueli trouxe aqui há pouco, né? E aí, diante disso, aí eu recebi um tema que talvez tenha sido ainda mais difícil para pensar, né? Porque o tema é desafios e superações, a jornada da professora em sala de aula, né? Vocês são professoras, eu sou professora do ensino superior agora. A gente tem muitos desafios que a gente enfrenta, embora em patamares diferentes. A gente tem muitos desafios que a gente enfrenta na nossa vida. Principalmente nesse contexto que a gente está vivendo, esse tema ele se torna bastante complexo, né? Porque nessa nossa atual conjuntura de desmonte da educação pública e da educação e da escola pública, né? Falar sobre a jornada da professora em sala de aula se torna meio, né? Uma situação um tanto quanto difícil. E aí eu fui para o dicionário, né? O que significa desafio? E aí eu achei lá, é uma ocasião ou grande obstáculo que deve ser ultrapassado. E aí eu peguei superação. Superação é a ação de vencer, de conseguir a vitória, né? E aí me parece que as duas coisas têm a ver uma com a outra. Que o desafio é uma superação. E a superação é um desafio, né? E então, pensando nisso, eu não consegui ser muito otimista para pensar a nossa condição de mulher na sociedade hoje. Embora muitas conquistas, eu ainda, inclusive dos movimentos feministas, em diferentes épocas, e as mulheres todas que nos precederam,
com todas, né, todas as barreiras que elas romperam, inclusive do voto, né, a liberdade sobre o corpo, a participação política, o direito à educação, o direito à creche para as crianças, para as mães trabalhadoras, né, o direito ao aborto, ao cuidar do corpo. Todos esses direitos foram conquistados pelas mulheres que nos antecederam e nos deixaram como herança, né? Apesar de tudo isso, a gente vê um retorno da nossa sociedade a um patamar que a gente já deveria ter superado, mas que a gente está observando o quanto que a gente está retrocedendo ao início do século XX, quando o patriarcalismo, né, travestido de ações machistas, colocavam a mulher na reclusão do lar, e é uma mulher que não tinha direito à escolarização, que não tinha participação em nenhuma tomada de decisão, e que ela era um objeto do homem, e que ele utilizava esse objeto do jeito que ele bem queria, e aí todos os tipos de violência que a mulher sofria em relações como essa, em que ela era um objeto e não um sujeito, né? Não um outro. Então, pensar nisso, né? E pensar na condição da mulher professora, hoje, principalmente nessa condição que a gente está na atualidade, as políticas neoliberais, que a gente não pode desconsiderar, a crise social, a crise climática, a crise de representação. A gente está sofrendo uma crise de representação com a ampliação dos espaços da extrema-direita, da direita extremamente reacionária e do conservadorismo, né? A gente nós do campo da esquerda, a gente está com uma crise de representação. Quando o Lula não puder mais ser candidato a presidente, quem é que vai representar a esquerda e quem é que foi esse nome que apareceu na representação da classe trabalhadora, né? A gente então está com crise de participação, embora nesse governo a gente esteja presenciando, retomando em muitas políticas que foram barradas, né, no governo Temer e no governo do que eu não vou falar, a gente teve aí muitos retrocessos, né, e voltando agora, tanto as pautas, que são as pautas sociais, que foram aquelas primeiras que foram atacadas, as pautas de gênero, as pautas da educação para as relações étnico-raciais, a questão dos negros, a questão dos indígenas, a questão dos quilombolas, a questão dos portadores de necessidades especiais, né? As questões ambientais, tudo aquilo que fazia parte de uma secretaria específica dentro do MEC também, que era a Secretaria de Educação, do Campo, Diversidade e Inclusão. Foi a primeira secretaria que o governo anterior fechou. Ou seja, todas as temáticas que dizem respeito a nós, né, a massa da população brasileira e a nós, mulheres, foram fechadas. Todas as portas e todas as possibilidades. E a questão de gênero passava por aí, né? A questão de gênero, a questão da mulher, a questão do papel da mulher passava por aí também. Então a gente está sofrendo aí muitos ataques que podem até não ser perceptível, né? Do ponto de vista imediato, mas ele está aí presente. Além disso, a gente está passando por um obscurantismo também muito grande. E, como o Newton Duarte diz, né, um obscurantismo beligerante, que a gente não está enxergando, e são valores tão obscuros, né, que a gente não consegue enxergar a realidade concreta como ela, não como ela se manifesta, mas como ela está, né, na sua gênese, ali na sua origem, na sua forma, na sua estrutura concreta, porque a gente fica muito na superfície e a gente não aprofunda, né, para compreender exatamente qual é a origem e onde está o problema. Além disso, a gente ainda está na nossa cabeça
que embora a lei não tenha sido aprovada no Congresso, a gente ainda está com escola sem partido na nossa sala de aula. Os alunos estão com celulares na mão e a gente nunca sabe o que eles estão fazendo com aquele celular. A gente nunca sabe se eles estão nos filmando. A gente nunca sabe, né, o que eles estão fazendo. E além do mais, né, tem a plataformização, tem a pós-pandemia, que a gente ainda não se recuperou. Não superou, né? Não superou. A gente está aí na emergência de uma guerra, de uma terceira guerra mundial. Vejam bem, né? Então, gente, estarmos vivas, estarmos aqui e estarmos falando sobre mulheres já é um ato de resistência. Nós já estamos aqui muito fortes e muito firmes, resistindo, né? Então, pensar em sala de aula, a gente pensa nos muitos desafios. E aí, sinceramente, eu não consegui ver a superação. Então, destaquei aqui alguns desses desafios que a gente tem pela frente, e eu creio que faz parte da vida de todas nós, que somos mulheres, professoras, trabalhadoras, né? E que estamos posicionados aí numa sociedade de classes, e numa sociedade de classes que tem outros condicionantes que também interferem na forma como o peso da classe vai pesar e como que essa contradição entre as classes que têm interesses opostos vão se manifestar na nossa vida, né? E aí, pensando na questão da interseccionalidade, a classe se cruza com gênero, se cruza com raça, se cruza, né, com etnia, se cruza, né, com inúmeros aspectos aí da nossa sociedade e que estão também aí presentes no nosso trabalho. Então, alguns pontos aqui que eu salientei, mas eu também não quero me alongar. O que a gente está enfrentando hoje, mas que na minha leitura a gente já iniciou esse processo lá nos anos 90, né? E as minhas colegas contemporâneas aqui, né, se lembram disso. Quando chegou aí uma tal de qualidade total na educação e uma tal de teoria construtivista, que inverteu a lógica do ensino para a lógica da aprendizagem, deslocou o papel do professor, daquele que ensina, que afinal de contas é o adulto da relação, que passou, né, por uma década inteira, né, mais de uma década estudando para se tornar um profissional, para ter um diploma de ensino superior, e de repente essa pessoa não tem o que ensinar. Essa pessoa vai mediar o conhecimento do aluno, né, dentro de uma perspectiva de uma pedagogia do aprender a aprender, como o professor Newton Duarte chama, né? Então, essa perspectiva, ela já deslocou o eixo da escola, já deslocou o eixo da educação e já começou a retirar da gente a nossa profissionalidade, a nossa condição de profissionais da educação. Aí depois a gente vai se lembrar que logo após houve a reestruturação das redes. Isso. Houve a reestruturação das redes. 95 a 98, né? Foi na década de 90 aí. Daí quando a rede municipal de Limeira foi constituída foi em 98. Isso. Então, alguns anos antes, já houve a municipalização, né? A gente estava por aqui na PUESP discutindo isso. Houve a municipalização e aí houve a separação dos professores do segundo ciclo e do ensino médio, dos professores da educação do primeiro ciclo, do fundamental, né? Já houve essa separação. Então, como profissionais, a gente já começou a ser deslocado, né? A gente já começou a ser dividido, a gente já começou a ser fragmentado, a gente já começou a ser parcelado, né? Tal qual o trabalho na sociedade capitalista.
E então, com isso, a gente teve uma desvalorização social do nosso trabalho. E de lá para cá, a gente veio num contínuo em que cada vez mais a gente é desvalorizado no nosso trabalho, a ponto de nós chegarmos hoje a sermos agredidas. E vejam bem, de todas as notícias sobre agressão na escola, quem foi a vítima? As mulheres, professoras mulheres. As mulheres, as professoras mulheres. Nós não ouvimos estou falando desse ano, a gente não viu nenhuma ação de violência praticada por uma criança ou por um adolescente que tenha sido contra o homem. Aí a gente está passando por um outro movimento, que é o movimento de ódio contra as mulheres. E isso está generalizado na sociedade de uma maneira tão grande que a gente está se sentindo insegura de ser quem a gente é. Porque a gente está o tempo todo passível de ser vítima de algum tipo de violência, inclusive no nosso trabalho, no nosso fazer cotidiano, né, na esfera do nosso trabalho profissional. Uma outra questão que também faz parte de um movimento histórico é a desvalorização do conhecimento. E é aí que o Newton Duarte fala do obscurantismo. A gente está vivendo numa sociedade ignorante. As pessoas correm o cursor do celular com uma velocidade tão grande, né, que já não consegue distinguir o que é real do que é imaginário. E agora, com a inteligência artificial, mais difícil ainda de distinguir, e a gente vive numa realidade distópica, em que a gente não sabe o que é concreto, a gente não sabe o que é realidade, e a gente não sabe o que é ficção, e a gente não sabe o que é invenção, né? E aí questiona-se a verdade. Então não existe mais uma verdade, existem narrativas, existem perspectivas, né? E a gente vive numa guerra de narrativa. A gente está numa guerra ideológica e numa guerra tecnológica. Olha lá o Irã, né? Agora o Israel e o Iraque e o Irã, como é que faz a circulação de tecnologia, né? É drone para cá, é míssil para lá, é míssil teleguiado, é avião que corta sem que seja percebido. Então, a tecnologia, ela está desenvolvida de uma forma que, como o avião, ela é utilizada para destruição e não para construção. A tecnologia deveria servir para liberar a gente do trabalho, não para nos transformar objetos da plataformização. E não para nos transformar em pessoas, não vou nem dizer sujeitos, porque com essas tecnologias a gente tem pouca presença e a gente tem pouca participação, né? Em sujeitos que, numa perspectiva até tecnicista de educação, a gente só aplica apostila e a gente só aplica e acompanha o aluno trabalhar na plataforma, e a gente perdeu também a nossa capacidade intelectiva, a nossa capacidade criativa, o nosso trabalho intelectual, porque o nosso trabalho de professor é um trabalho intelectual, e ele está sendo subjugado. Nós estamos, como trabalhadores intelectuais, subjugados na nossa capacidade criativa, inventiva, né, de preparar a nossa aula, de definir os conteúdos, as estratégias, as metodologias, as avaliações, né, e como é que a gente desenvolve o nosso trabalho. Então, o conhecimento hoje, ele é transformado também numa mercadoria. E quem tem condições de pagar, paga por ele. E o Marx já dizia lá, né, no livro Capital, quando ele vai falar do desenvolvimento da grande indústria, ele vai dizer que o trabalhador, que o capitalista, ele foi paulatinamente retirando o conhecimento do trabalhador. Então nós produzimos o conhecimento, mas a burguesia se apropriou desse conhecimento de maneira privada e se apropriou dele como uma mercadoria no processo de desenvolvimento do capitalismo.
e no processo de desenvolvimento da indústria. Então, a matemática, a química, a física, a biologia, as ciências físicas e as ciências naturais foram submetidas para o desenvolvimento da indústria. E aí, se a gente acha que a gente pode ter acesso a esses conhecimentos, a gente pode também achar que a gente pode ter acesso aos meios de produção, e a gente pode achar também que a gente pode tomar de volta tudo aquilo que nós produzimos, inclusive toda a riqueza do país. Então, o conhecimento, né, para além dele ser uma mercadoria na mão dos capitalistas, para a gente ele é uma arma de resistência. Então, a nossa luta, né, já que a gente está falando disso aqui, a nossa luta é para recompor o nosso papel enquanto trabalhadores intelectuais e também na disseminação do conhecimento. Porque, como diz ali o Paulo Freire, né, a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo, né? Então, o conhecimento ele é extremamente necessário nesse processo, para que a gente compreenda as estruturas da sociedade, para que a gente compreenda, né, os nuances daquilo que querem nos esconder, que a gente compreenda a história e a gente vai olhar para trás e vai ver que a nossa história foi uma história de luta e foi uma história de movimentos sociais fortes, que foi uma história da resistência negra, que foi uma história da resistência indígena, da resistência das mulheres, da resistência dos homens trabalhadores, né, das mulheres trabalhadoras, que é uma história de resistência, é isso que a gente não pode ver. Que foi uma sociedade que subjugou as pessoas, que escravizou as pessoas, transformou as pessoas em objetos, e é isso que eles não querem que a gente discuta. Porque se a gente começar a discutir isso, a gente vai querer a reparação histórica. E se a gente começar a pedir reparação histórica, a gente vai mexer em privilégios. Exatamente. E mexer em privilégios, né, é tudo aquilo que a burguesia e a aristocracia brasileira não quer. Além disso, a gente perdeu também a dimensão social da educação. Então veja que é o processo, né? A gente perdeu essa dimensão social da educação e ela deixa de ser vista como um bem público, como um bem fundamental e como um bem coletivo, e ela se transforma em um bem privado, que cada um busca a sua educação, a sua escola, onde quiser, porque o livre mercado está aí com um monte de escola que está disseminado. E se a educação é mercadoria, e se a escola também é mercadoria, porque ela está até nas bolsas de valores, né? E se ela é privatizada, então o conhecimento escolar e a educação escolar, ela deixa de ser um bem coletivo e ela passa a ser um bem privado. E quando ela deixa de ser um bem coletivo, aí o Estado não precisa investir. E a sociedade, como ela está buscando alternativas que são individuais, ela também não vai pressionar pela escola. E ela também não vai defender a escola e também não vai lutar pela escola. Tanto que os governos estão destruindo a escola, privatizando a escola por dentro e destruindo seus profissionais, né, como a Sueli já colocou, tanto psiquicamente quanto fisicamente, né, com os adoecimentos, com os infartos, com a questão da exploração, da intensificação, da precarização das relações de trabalho, com o rebaixamento dos salários, né? São todas condições que estão aí colocadas a partir, né, dessas condições, dessa situação que a gente está vivendo, de educação não como um bem público, mas como um bem privado. E aí, por que o Estado vai investir? Se ele é privado, cada um que procure a sua educação, né? Nós temos o homeschooling, né? E tem a ameaça do homeschooling, que a nossa legislação ainda não permite. Graças a Deus. Além disso, né, pensando ainda na nossa condição de mulheres trabalhadoras, tem um outro aspecto que eu chamei bastante atenção aqui, que é muito condizente com a condição humana feminina, que é a representação social da mulher como reprodutor, como aparelho reprodutor.
E a mulher, como aparelho reprodutor, ela assume e é delegada a ela a responsabilidade pelos filhos, né? E é uma responsabilidade que pesa muito sobre as mulheres. E é uma construção social. As mulheres que não são casadas, a sociedade cobra porque elas não são casadas. As mulheres que são casadas e não têm filhos, a sociedade cobra porque elas não têm filhos. Mas por que você não tem filhos? Então, a condição feminina na sociedade, principalmente na sociedade brasileira, que é uma sociedade conservadora, tem a ver com a reprodução e com o matrimônio. E a reprodução dentro do matrimônio, né? É nessa lógica. E para nós, né, a gente assume então jornadas que são múltiplas. Tanto do trabalho na escola, tanto no trabalho na sala de aula, como também os cuidados familiares, com os familiares, tanto as crianças, os doentes e os idosos, né? É uma responsabilidade que sobrecai sobre a mulher. Por quê? Por causa do tal do instinto maternal. Que a gente assumiu na escola também. Que tem a ver, né, com o aspecto da reprodução e tem a ver com essa função social da mulher, que é o cuidar. E aí é que tem a ver com o nosso trabalho como profissional da educação. Se a gente não está virando tia e a gente está cuidando na escola, ou se a gente está sendo o profissional do ensino e que a gente está ensinando. Então, se a gente for parar para observar, a gente pode estar caindo nessa armadilha do cuidar na escola. Por todos os problemas psicológicos, problemas sociais, né? Os problemas, os conflitos, os bullying, as violências que acometem também as crianças, as nossas crianças, as nossas meninas. Por todas essas questões, às vezes a gente ainda acaba caindo na armadilha do instinto maternal e a gente às vezes se posiciona mais como um ser maternal do que um ser profissional, né? Então essa questão, para mim, ela é importante e a gente tem discutido isso inclusive na universidade. No nosso sindicato também, a gente também tem feito rodas de mulheres, né? Porque na nossa condição ainda, como professoras, né, com todas as exigências que a universidade tem, inclusive de produtividade, né, de metas também, e de produção, e de pesquisa, e de uma série de coisas, né, que a nossa qualidade profissional é medida pelo nível de produção de escrita que a gente tem, de artigos que a gente publica, de pesquisas que a gente desenvolve. Se os artigos são publicados em revistas de qualificação, qualis A, B, C, D ou E, ou revistas B, ou revistas C, então isso define a nossa qualidade, né? Se a gente pretende difundir o nosso conhecimento, e não importa para onde a gente vai publicar, desde que ele chegue às escolas, que ele chegue aos professores, que a gente comunica com os professores, esse conhecimento não é importante. Porque o que é relevante é um artigo que é publicado numa revista que só tem uma meia dúzia de estrelas que publica, e são essa meia dúzia de estrelas que recebem financiamentos para suas pesquisas, que recebem financiamentos para os seus trabalhos. Tem também um recorte que é um recorte ideológico, porque a depender do seu referencial teórico você também não recebe. Então nós que somos de esquerda, marxistas, a gente tem dificuldades para receber financiamentos. Então essas questões do produtivismo, que pesa na cabeça de vocês, de bater metas e de aprovação, né, e de reprovação e tal, para a gente ela vem de uma maneira diferente. Então isso está pesando para a gente, principalmente porque a gente acaba dedicando do nosso tempo 18 horas semanais, em média, aos cuidados de pessoas e aos cuidados com afazeres domésticos. E são 7 horas a mais que os homens. E para finalizar, né? A gente tem... os homens, eles sempre têm uma válvula de escape, inclusive dentro dessas 18 horas que a gente está fazendo os cuidados da casa. E a mais.
que nós temos a mais, 11 horas a mais a gente tem, e eles têm a mais. Aí eles estão aonde? Estão no futebol com os amigos, estão no bar com os amigos, né? Estão assistindo filme na sala, estão sentados enquanto a gente está lá cuidando da comida, né? E onde que as mulheres têm esses espaços de lazer e de recarga dessas energias? Nós precisamos, né, além da igualdade estar relacionado a essa questão, né, da distribuição equânime das tarefas, inclusive domésticas, né, tem a ver também com as conquistas que a gente ainda precisa ter, inclusive de espaços de lazer, que é uma coisa que as mulheres não têm. E a gente só vai fazer isso coletivamente, enfrentando, né? Para enfrentar tudo isso individualmente a gente não consegue. A gente vai fazer isso no coletivo, né? Para que a gente tenha mais conquistas para todas nós. É isso. Mediante a fala da Cris, né? Eu acho que a gente precisa se divertir mais, né? Com certeza. Deixar aqui o recado. A partir de agora, Joselé vai. Só sinuquinha. Tem em casa mesmo sinuca, quem quiser. Nós vamos nos divertir mais. Mas como nós ainda estamos lá no processo da conferência, né? A gente precisa se divertir mais e agora a gente precisa debater. Eu penso que a gente pode abrir 3 perguntas, 3 propostas, né? Já tenho a Tânia escrita, que ela já se manifestou, e vamos fazer proposta. Eu tenho uma proposta, que é a mesma que eu já apresentei, e já quero deixar aqui consignado. Então, do que nós já temos 3. Tem mais alguém? A Isabel, a Cláudia, a Tânia, a Isabel e a Cláudia. Mais alguém? E você? Eu tenho uma proposta. Então, vamos abrir para a Tânia. Primeiro para ela ver alguma possibilidade, nem que seja assim, num outro mundo, né? Porque nesse eu estou achando que eu não vou dar conta mais, quando eu estiver lá do outro lado. Que haja retrocesso desse processo que foi instalado pelo pelo FEDER, de colocar essas máquinas e que os professores, essa plataformização, praga, para que os professores possam voltar a ser professores dentro da sala de aula, não monitores, não ligarem computadores e ligarem e falarem e repetirem frases feitas. E que a gente possa conseguir de novo o nosso lugar nesse trabalho. E para a Cris, eu acho que nós temos alguma responsabilidade quando a gente não fala com os nossos alunos em que o que eles veem em casa nem sempre é o que se pode fazer na escola. Porque eu vejo que é parte dos alunos que são violentos nas salas de aula, eles assistem isso nas suas casas. Eles passam pelos pais que são violentos, que agridem as mães. As meninas mesmo se aceitam sendo violentadas, e não necessariamente sexualmente, gente. Eu vejo assim, elas são violentadas no trabalho, na vida, na forma de ser tratada, não são tratadas com respeito, e elas também acabam não nos tratando com respeito nas salas de aula. O que você me fala disso? Eu vou para a próxima. Eu peço para que vocês não se alongem muito nas questões, porque nós temos um tempo de gravação, tá? Então,
Bel, você. Na verdade, eu não quero fazer uma proposta, mas é colocar mais um ponto de reflexão, que eu tenho discutido isso, que eu tenho um trabalho voluntário só com mulheres, inclusive amanhã eu vou lá. Mas é assim, quando a gente fala, né, a Cris falou muito bem a questão, essa última parte de que a mulher tem uma jornada de trabalho maior porque ela que cuida, e os homens têm mais a questão do tempo de lazer, só queria que nós refletíssemos aqui o seguinte: quem educa os homens são mulheres. E aí nós temos que refletir isso também, porque muitas vezes nós acabamos, eu não tenho filhos, mas eu vejo que as mulheres acabam reproduzindo com os seus filhos aquilo que elas reclamam dos maridos, por exemplo. Então eu acho que é uma questão que nós temos que refletir, né, nessa coisa toda. É um machismo invisível, né? Que permeia as relações, né? Isso. É um machismo estrutural. Então, dentro de tudo isso que foi posto, aqui também na fala da Bel, eu trago também à tona a questão porque a Márcia Tiburi sempre fala da fala. Nós mulheres, muito pouco estamos nos falando dessas questões, dessas angústias cotidianas nossas, muitas vezes situações de desespero, do nosso cansaço, da nossa dor, né? A gente não está tendo tempo para isso. Haja vista o quanto a gente é consumida diariamente pelo nosso trabalho, pelos afazeres domésticos, enfim. Então, exercitar mais a fala que afeta. Quando a gente fala, a gente afeta e gera afeto. E a gente precisa exercitar mais isso entre nós. A minha proposta é que, dentro das escolas, a gente valorize e fortaleça os espaços democráticos que nós temos. Nós ainda temos os HTPs, né, os horários de trabalho livres. A gente tem que conversar com a direção da escola para que possamos conversar entre nós, oportunizar essas vivências e pensar em busca de soluções também, né? Como que a gente pode se organizar e pensar em estratégias, porque o que é importante a gente pensar? Tudo isso é construído culturalmente, né, meninas? A gente vem de uma tradição cultural, uma educação que, como a Bel também falou, nós mulheres somos a maior quantidade de educadoras, né? Nós que educamos os homens, e está aí a situação, né, que se perpetua. Então, como nós vamos romper com tudo isso? Para a gente também dialogar e debater. Então, a minha proposta é fortalecer os espaços democráticos dentro da escola, trazendo diálogos que fortaleçam a nossa condição feminina, que a gente possa se unir, né, e pensar nas estratégias do que pode ser feito para garantir mais direito, mais democracia e mais valorização para todas nós. Você está pensando aí no meio de criar redes de apoio? Então, os espaços que nós já temos na escola, tendo uma reunião de pais, a gente pode trazer isso também, né? Um diálogo, né? Nos conselhos. Só trazendo à tona também uma experiência vivida em família. Uma cunhada minha morou por alguns anos no Japão, e lá tem um dia que os pais ficam com os filhos para que as mães se encontrem dentro da escola, conversem, façam coisas diferenciadas, porque elas precisam ter esse momento só delas. Então os pais têm também essa tarefa de levar o filho para o lazer, de fazer outras coisas, enfim, de democratizar. A gente tem que pensar de alguma maneira também em promover esse lazer, não é isso? Também dentro da escola. Tá? Tá joia. Então já faço minha proposta já, ou posso fazer já? E aí vocês já respondem, né? Eu vou reforçar a questão do plebiscito. Eu acho que nós temos que transformar esse plebiscito em algo nacional. Porque aqui é através do plebiscito que a gente vai abrir um diálogo com a sociedade. Nós temos que reduzir a jornada de trabalho de uma maneira geral, porque tem por aí a questão tecnológica. Então os empregos serão menores, terão menos empregos físicos. Então a gente tem que reduzir para que não há, para acolher todo mundo. E pela nossa saúde também. Nós temos que taxar os super ricos, não adianta. Nós temos que taxar os super ricos porque, como eu falei anteriormente,
é 0,2% da sociedade. E eu só convenço o outro se eu começar a dizer para o outro: meu querido, meu amigo, minha amiga, você não é super rica porque você faz, você borda para fora, porque você tem seu empreendimento, porque você abriu sua MEI. Você não é super rica. O super rico, a gente não tem nem noção. Acho que aqui, nessa roda, né, a roda de mulher trabalhadora, do que é ser super rico, né? Eu não faço noção, não tenho noção. Primeiro que nós temos gente aqui nessa sala que ganha menos que o piso salarial nacional. Então, a gente não pode se achar uma super rica. Não é porque você tem 2, 3 casas, 2 carros, você tem piscina, você não é super rico. Você não é super rica. Não adianta, nós somos mulheres trabalhadoras. Nós aqui, nós damos aula, nós vendemos Tupperware, nós damos aula e fazemos salgado para fora, nós damos aula e fazemos... Nós temos 2 aposentadorias trabalhando. Bijuteria não, cerâmica, que é o trabalho que a Cláudia tem. Então, nós não somos super ricos. Então, nós temos que taxar essas fortunas. Certo? E a outra questão é a questão do imposto de renda, gente. O Congresso Nacional, que é formado especificamente pela maioria de homens, precisa reduzir o imposto de renda. Reduzir não, né? Aumentar aí para quem ganha para cima de 5 mil reais. Nessa sala, muitas pessoas não têm 5 mil reais, não ganham 5 mil reais. E isso, para quem é professora, transformaria no 14º salário. Então seria o 14º salário na vida do professor, na minha, na sua, na de quem trabalha no banco, eu garanto que seria também, né? Então é isso. Nós precisamos abrir e levar esse plebiscito para frente, para que a gente transforme numa coisa nacional e abra o diálogo de forma nacional. E mostrar também para quem está no Congresso que as mulheres sabem se organizar. Certo? Então eu já deixo aqui minha proposta. Tá? Então, podem começar agora vocês duas para encerrar. As duas juntas não dá, né? Vai ser o primeiro. Olha, bom, eu achei pertinente a sua pergunta. Nós tivemos antes da pandemia, a PUESP, ela teve uma forte campanha contra a Secretaria Digital, que nós éramos contra a Secretaria Digital. Éramos contra tudo que vinha a ser, naquele momento, a questão da utilização digital dentro da escola. Porque nós entendíamos o processo que tinha que preparar primeiro a nossa categoria. E, inclusive, na questão da como vocês... fornecimento de material realmente para o professor. Veio a pandemia, o professor da noite pro dia, ele teve assim que se virar nos 30, nos 40, nos 60, nos 100, aprender realmente, desesperadamente, porque aquele era o trabalho dele. E a qualquer custo, tivemos que fazer as nossas aulas lá, enviar. Eu posso dizer que eu também, dentro da sala de aula, tive deveras dificuldade, porque uma coisa é você ver uma tecnologia e você fala assim, seu amigo está com ele sabe, você pode fazer para mim? É só aí hoje. Você faz, tá? Você não se dá conta de que a tecnologia está aí e precisamos nos empoderar, sabermos realmente como utilizar essa tecnologia. E ela veio para ficar, ela não voltará mais, não voltará. Só que a forma como ela foi implementada dentro da escola é um exagero atroz que o FEDER está fazendo, porque ele não utiliza apenas a tecnologia, ele quer fazer uma lavagem cerebral na cabeça dos professores e fala assim para mim, olha, não quero saber seu nome, para mim o que interessa dentro das escolas somente metas, como se a escola, as pessoas fossem números, fossem uma peça dentro de uma fábrica. Então, o retroceder, como nós éramos, eu acredito o seguinte, que nesse governo nós não vamos voltar.
A tecnologia está aí para avançar e nós temos que nos empoderar dela. Agora, se nós tivermos um governo democrático no estado de São Paulo, porque esse que nós temos aí é um fascista. Aí o que significa? Nós podemos, ainda que tenhamos a tecnologia dentro da educação, ela terá, mas poderá ser de forma diferenciada, não com tanto massacre na cabeça dos professores, um assédio moral incalculável. Eu penso que se um governo democrático realmente estiver dentro do estado de São Paulo, nós não estaríamos com tanta pressão, com tantas doenças ocorrendo nas escolas. Aí, só para terminar, eu quero dizer o seguinte, quando ela coloca da seguinte forma, esqueci o seu nome. Claudinete. A Claudinete, desculpa, Claudinete. Fortalecer os espaços democráticos, gente, tudo, por incrível que pareça, que nós colocarmos enquanto propósito desse governo fascista, sabe, ele não quer saber. A visão dele é o seguinte, só quero metas, pensando na eleição do ano que vem, da eleição do Tarcísio. Então, eu vejo como uma proposta realmente boa, mas essa proposta tem que vir em forma de projeto de lei. Da seguinte forma, tem que ele ser inserido porque ele destruiu nosso currículo. Destruiu totalmente. Então, hoje a plataformização é fragmentada. Ele já começou, inclusive, quando ele pega os livros didáticos e ele coloca um texto todos fragmentados da seguinte forma, não são textos que vêm realmente para você trabalhar a questão social, a questão política, a questão democrática, aquilo como se você deve trabalhar com o aluno, e ele coloca o texto aleatórios lá. Então ele foi se intensificando, como se os culpados somos nós, professores, que estamos dominando mente e corações dos alunos. Aí já veio um massacre na cabeça dos professores totalmente. Inclusive o Grêmio que nós defendemos e defendíamos tanto, ele coloca como o Grêmio como se fosse dele, tirando a responsabilidade dos professores, e quem chama os Grêmios para fazer essa reunião é o governo. Não nos permite realmente, se tem um professor democrático e tem um professor de esquerda lá dentro da escola, a diretora fala assim, não, vai a outra, não. Então isso daí é muito ruim para nós também. Então nós não somos super ricos, nós somos super trabalhadoras, mulheres e resistentes. Isso aí. Eu penso que nós temos que começar com a redução da jornada de trabalho do professor, redução do número de alunos em sala de aula, valorização e a manutenção do Fundeb para nós, que é muito importante, porque lá há projetos que querem realmente acabar com o Fundeb, hein, gente? A permanência e a manutenção do Fundeb, aí a ampliação desses recursos, que é muito importante. Agora eu vejo da seguinte forma, para encerrar, o machismo, ele é estrutural, ele está em todos os lugares. Eu acho que cabe também nós mulheres, que somos a resistência. Eu, inclusive, já falei dentro da PUESP, eu acho que todos os homens que entram dentro da PUESP deveriam passar por não digo formação, mas realmente um debate sobre o que é o feminismo, o que é o machismo, porque dentro do movimento sindical há muito machista mesmo, que acaba realmente, e que há muitas coisas que acontecem, que às vezes quem está do lado de fora não nos vê. Não quero generalizar aqui, porque a gente tem excelentes companheiros, mas que há um machismo muito forte dentro do movimento sindical, em todas as instâncias aí que nós temos. Agora, tem que realmente trabalhar com aqueles nossos companheiros e fazer um trabalho muito forte para dizer, olha, temos que desconstruir esse machismo que está enraizado dentro da nossa sociedade, que nos mata a todos os dias. Obrigada. Só uma colocação, posso? Só para eu não perder minha... Dentro da proposta da Claudinete, então, estava até aqui confabulando, a gente poderia colocar como proposta para a Conferência Livre a desplataformização, pelo fim da plataformização do ensino, e instituir projeto de lei para que sejam criados espaços de convivência de mulheres nos órgãos públicos. Porque daí a gente agrega o que você falou. Sim. E
Tá bom, Que é o políticas de lazer, talvez. Mas eu queria fazer uma fala. Se o governador é o governador de todas as pessoas do estado de São Paulo, se o secretário da educação é de todas as escolas, porque só a escola pública é que está sendo penalizada com essa graça, essa bênção, para não falar o que eu pensei. Você entende? Eu não consigo entender como é que nós podemos disputar um mercado com os professores, que somos nós mesmos que trabalhamos nas escolas particulares, né? E que ensinamos os filhos dos ricos. Se nós somos obrigados a trabalhar com essa plataformização dentro das escolas públicas, é um absurdo, é um crime. Você tem toda a razão. Agora, Cris. Bom, eu anotei aqui algumas coisas, né? Tânia, eu também concordo com a Sueli. É irreversível, né, a não utilização da tecnologia na educação, né? Isso, ela não, sim, ela é irreversível, né? E aí a gente de repente se colocar contra a máquina e não contra a condição em que a máquina é utilizada e a condição em que a máquina nos é imposto, né? Aí a gente cairia aí num movimento nudista que a gente vai destruir a máquina ao invés de destruir as relações de trabalho e as relações que nos submetem a isso, né? Então a gente precisa desenvolver, né, formas, né, e a sociedade tecnológica deveria trazer isso, que era formas da gente ter mecanismos de, já que a tecnologia vai ser incorporada, e a tecnologia ela é criada para reduzir o esforço humano. Então, nesse caso, a redução da jornada de trabalho, para que a gente pudesse, já que a gente vai usar a tecnologia, para que a gente vai ficar 8 horas na escola? Para que a gente vai ficar 6 horas na escola? Se os alunos vão fazer parte das coisas em casa e sem redução de salário. Isso. É isso, a redução da jornada sem redução do trabalho. Essa é a parte que está no nosso Essa é a parte, entendeu? A redução de jornada. da jornada de trabalho, né? Sem E essa relação, né, que vocês colocam, né, de somos mulheres que educamos os homens e transformamos esses homens em machistas, e como que é essa relação que as crianças trazem de casa também reproduzem na escola, né? A questão da violência e tal. A nossa função enquanto educadores é exatamente questionar o status quo e questionar essa estrutura que está aí colocada. O Escola Sem Partido, os pontos que o Escola Sem Partido quer evitar que a escola discuta é exatamente os aspectos que envolvem e impactam de frente o conservadorismo da sociedade brasileira. E o patriarcado e o machismo, né, em decorrência, e a homofobia, né, o racismo, a xenofobia. Então, a gente falar de gênero, a gente falar de preconceito religioso, de preconceito ambiental, de racismo ambiental, de racismo, né, a questão de gênero, violência de gênero, violência, né, contra as populações LGBTQIA+, e todo tipo, né, de violência que acontece na sociedade está proibido. Está proibido, porque, né, o que o Escola Sem Partido quer proibir é exatamente que a gente abale a estrutura da família tradicional brasileira, que é isso aí, né, que você colocou aqui. Então, eu acho que a discussão dessas questões e as meninas, e o lugar das meninas, que é construído também socialmente, e a própria desvalorização delas enquanto mulheres, e enquanto jovens mulheres, também é uma construção social e cultural, que a gente vê aí também nos filmes, nas novelas e nas músicas, que sexualizam as meninas já desde a primeira infância. Isso é uma desvalorização da mulher
E é reflexo desse patriarcado e desse machismo estrutural, que transforma a mulher num objeto, mais uma vez objetifica a mulher desde criança, transformando-a num objeto sexual, né? Que aí não é uma sensualidade, é sexualidade, né? E então, a questão de fortalecer os espaços de diálogo da escola, ele é importante. Mas a gente tem que ter um projeto político de ocupar espaços de direção. Porque até quando a gente vai ser dirigido por homens e falando da gente, inclusive? Hoje eu estava lendo um artigo e aí tinha assim, falando de mulheres, professoras mulheres, e tinha 2 homens falando, né? Aí tem a questão do lugar, né, de que se fala, e então esses espaços é importante, mas a gente precisa também ocupar os postos de comando. E a questão da desvalorização da escola pública é um projeto político, é um projeto de poder, é um projeto de Estado. Da mesma forma que isentam os milionários e nos deixam pagando os impostos. Exatamente. Agora, em relação ao cuidado, Érica, eu acho que é uma proposta que a gente poderia até levar, que as mulheres que têm essa responsabilidade do cuidado, quem cuida de autista tem uma redução da jornada de trabalho, né? Então, os outros tipos de cuidado, também com idosos e também o cuidado com os doentes, também deveria permitir uma ausência da mulher por mais tempo para esses cuidados, né? Inclusive quando tem idosos acamados, que exige que exige, né? Que exige um tempo maior de dedicação e de cuidado. Eu acho que tem que ter também uma liberação parcial, uma liberação aí da jornada de trabalho para essa tarefa do cuidado. E remunerar sem redução de salário, evidentemente. Sim. E é uma proposta aí que a gente leva para a conferência das mulheres a nível federal. Sim, né? Sim. Eu penso que essa é uma questão que a gente deveria levar. Tem mais alguma coisa, Cris? Tem mais alguém que gostaria de fazer uma ponderação para a gente caminhar para o final? Até porque acho que está dando nosso tempo aqui para que a gente possa colocar o vídeo também certinho na plataforma do governo federal. Passamos horas preenchendo tudo que precisava na plataforma do governo federal. Eu não sou contra a tecnologia, eu só acho que ela tem que ser usada a favor da gente, não contra. Então, assim, tem alguma consideração? Eu quero só agradecer, eu acho que foi assim, um momento rico, agradecer também a professora Cris aí, a nossa coordenadora aqui que estava mediando o nosso debate, e a todas as conselheiras presentes, o diretor da PUESP, o presidente também, Fábio. Eu acho que é muito importante, nós teremos uma rica conferência, que venham outras conferências também, e parabenizar a Subsede de Limeira, muito importante esse debate, riquíssimo, muito bom mesmo. Obrigada. Então, agora, nesse momento, nós temos que tirar o representante da conferência. Vamos encerrar já? Seria lá. Então, deixa eu falar tchau. Fala tchau. A gente encerra um pouquinho. Fala você. Não, pode falar você, Cris, depois eu falo. Eu quero só agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? E de conversar também com mulheres e falando de nós mulheres, né? Que é muito importante. Esse espaço aqui já é um espaço que nos tirou do nosso lugar comum, que nos afastou um pouco dos nossos afazeres, e é também um espaço de formação política, né? E é uma oportunidade também muito boa para a gente. E estar aqui também fazendo parte dessa conferência e vocês estarem aqui também, né, discutindo questões relacionadas à vida e ao cotidiano da mulher, contribui muito para a nossa formação, né? E é um espaço muito importante que a PUESP também abre na formação dos conselheiros e dos professores de maneira geral.
Então, muito obrigada pelo convite, obrigada ao Subsec, e obrigada a todos vocês. A Conferência Nacional, você sabe que ela tem um número super mega limitado para participar. De acordo com o número aqui de participante, ela dá direito a uma participante. E eu quero, diante de todos vocês, indicar o nome da Érica, assim, pelo esforço que ela fez, está assim, sabe, na frente, correndo atrás de tudo. Eu acho que ela é uma grande representatividade aqui para a subsede de Limeira. Então, se houver acordo, aí a gente faz a indicação do nome dela para a Conferência Nacional. Foi por aclamação? Então é o seguinte, gente, eu agradeço também imensamente. Nós temos também, depois que a gente encerrar, tem mais uma coisinha para a gente fazer. Agradeço imensamente a presença de todas vocês, a presença do Sindicato dos Bancários, através desses 3 bancários aqui maravilhosos que ficaram com a gente o tempo todo. Obrigada, a gente agradece, viu, Érica? Obrigada, eu agradeço imensamente. Eu agradeço a minha irmã, que não é professora, mas que está aqui também com a gente. Uma delas é professora, a outra não é professora. Mas tudo que vocês experimentarem daqui para frente, foi ela que fez, tá? Então já deixa a dica aqui. Agradeço imensamente e a gente peça que vocês continuem mais um pouquinho aqui com a gente para a gente decidir um outro ponto, né? Muito obrigada.